Nesse vídeo eu vou falar sobre como as fraldas de pano podem auxiliar no método de higiene natural e posteriormente num desfraude mais respeitoso. A higiene natural consiste basicamente em observar o seu bebê e perceber os sinais de que ele quer fazer cocô ou xixi. Quando você percebe que o seu bebê está fazendo força para fazer cocô, ele fica vermelho, ele faz uma cara diferente, ele faz biquinho, ou então ele olha fixamente para um ponto, daí você imediatamente, mas tranquilamente, você pega o pinico e coloca para ele. Ou então você leva para o vaso sanitário, segura, se for muito pequenininho, ou então coloca um redutor de assento, né, caso ele seja um pouco maior, e daí você oferece um lugar adequado para que ele faça as suas necessidades. É melhor do que fazer na fralda, né? Muitas culturas asiáticas, africanas, elas não usam fralda nem descartável nem fralda de pano, simplesmente as mães, os pais observam os bebês e percebem quando eles querem fazer xixi e cocô e daí auxiliam eles nesse processo. Esse método ele exige uma conexão e uma paciência com os filhos, porque você tem que estar sempre atento, observando meio que a distância, quando é que o bebê vai fazer força para colocar o pinico para ele. Mas essa tarefa ela pode ficar um pouco mais fácil, porque com o tempo os bebês eles vão adquirindo hábitos de horários específicos do dia que eles fazem mais cocô, mais xixi. Quando os bebezinhos são muito pequenos, geralmente eles fazem xixi após cada mamada, porque a bexiga deles é muito pequena, então não acumula muito xixi. Então, quando acaba de mamar, você já tira a fraldinha, já coloca no piniquinho, no vaso sanitário, e daí ele faz xixi. Se já é maiorzinho, ele já pode fazer cocô só no período da manhã ou só à noite. Você vai pegando, né, as características do seu filho e daí você já presta atenção se ele vai fazer força e já coloca o pinico. Tem relatos de pessoas que começam com esse método desde recém-nascido e outros que começam depois de um tempo, por exemplo, depois da introdução alimentar, quando o cocô pode ficar mais durinho e o bebê faz mais força para fazer cocô, então você percebe mais fácil e daí você pode disponibilizar o pinico mais facilmente. Isso aconteceu comigo. Quando meu filho completou 6 meses, começou a comer outros alimentos, o intestino dele deu uma travada e daí ele começou a fazer um cocô mais durinho, né? Aí a minha mãe sugeriu que eu comprasse um pinico e oferecesse para ele, que seria mais confortável para ele fazer cocô sentado no pinico do que deitado na cama, né, numa fralda. Daí foi o que eu fiz. E deu super certo. Toda vez que ele faz força, que ele fazia força e sentia vontade de fazer cocô, eu colocava o pinico para ele, tirava a fralda primeiro, né, colocava ele no pinico e daí passava um tempinho e ele fazia cocô. Foi ótimo. Quando eu viajava, eu até tinha que levar o pinico. Como o pinico é grande, eu tirava só essa parte de dentro e daí eu colocava na mala pra quando eu estivesse viajando ele fazer cocô no pinico, porque ele estava tão acostumado a fazer no pinico que ele não fazia na fralda, ele achava muito estranho fazer cocô na fralda. Então, quando eu viajava, eu tinha que levar o pinico, porque senão o intestino dele podia travar, porque ele não estava acostumado a fazer na fralda. E facilitou muito a lavagem das fraldas, né? Já que eu tinha que lavar apenas as fraldas de xixi. Isso durou dos 6 meses até 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Que foi aí que começaram a nascer vários dentes ao mesmo tempo, os molares, os caninos, enfim. Daí ele ficou muito irritado e o cocô ficou muito mole.
Aí eu acho que ele pegou raiva do pinico, não sei o que aconteceu, acho que juntou a irritação dos dentes com o cocô mole, e daí ele começou a fazer cocô na fralda. E na época ele estava tomando suplementação de ferro para tratar uma leve anemia, e o cocô começou a ficar muito mole, pastoso e preto. Foi uma combinação perfeita, só que para ruim. Ele passou de uma fase que não fazia cocô na fralda para uma fase que ele fazia vários cocôs por dia e mole e preto. Então, eu passei do melhor dos mundos para usar fralda de pano, que era só cuidar do xixi, e passei pro pior dos mundos, que era lavar várias fraldas de cocô por dia, com um cocô bem difícil de lidar, né? Que manchava as fraldas, que era difícil de sair. Enfim, se eu tivesse que desistir, acho que o momento ideal seria esse. Mas eu não desisti, até porque o investimento que eu tinha feito nas fraldas de pano era alto, não dava para jogar dinheiro fora. E aos poucos as coisas foram voltando ao lugar, né? Ele parou de tomar o suplemento de ferro, os dentes já tinham nascido todos, daí o cocô voltou a ficar um pouco mais durinho. Só que mesmo assim ele não voltou imediatamente pro pinico. De vez em quando ele faz no pinico, mas exige um pouco mais de paciência, porque agora ele já tá maior e daí ele quer sair brincando e tal. E pode acontecer de ele fazer cocô em outros lugares. Aqui em casa eu sempre deixo ele pelo menos uma meia horinha durante o dia, assim, quando eu chego do trabalho, eu deixo ele uma meia horinha, até uma hora, sem fralda, sem nada, peladinho pela casa. Porque daí ele sente, quando ele faz xixi no chão às vezes, mas eu deixo assim, porque ele sente, ele vê que tá molhado, ele sabe o que é um xixi, para ele já ter essa consciência corporal. E já aconteceu até dele fazer cocô, quando eu tava ocupada, um pouco distraída, ele já fez cocô no chão também. Mas foi só, acho que uma ou duas vezes, porque ele sente, ele sabe que ele quer fazer cocô e daí instintivamente ele procura o local ideal para fazer cocô. Quando ele era menorzinho, ele procurava o pinico. Agora ele já pede para colocar a fralda para fazer cocô na fralda. Eu sei que foi um retrocesso, né, no método de higiene natural, mas na verdade eu nem estava fazendo intencionalmente, eu nem tinha estudado sobre o assunto, foi meio que intuitivamente, né? Foi uma sugestão da minha mãe que eu aceitei e que deu super certo. Então, uma coisa que eu fiz para passar por essa fase difícil, né, do cocô com ferro, do cocô mole, foi que eu já identificava mais ou menos qual horário do dia que ele tinha uma tendência maior a fazer cocô, e daí eu colocava essas fraldas que são de fibra de café. Elas são fraldas escuras, né, com um material que parece um dry fit, mas é fibra de café. E ele é bem fresquinho, bem molinho, um tecido fácil de lavar, de tirar mancha. E daí o cocô sai super fácil, não tem que ficar esfregando, passando o produto para tirar mancha. E essas fraldas me ajudaram muito nessa fase. Então, mesmo que você esteja passando por esses momentos difíceis de vários cocôs por dia, não desista da fralda de pano. Tem algumas alternativas, como essa aqui que eu encontrei, que podem te ajudar a superar essa fase. O importante é você respeitar o momento do seu filho, saber que muitas vezes o processo de aprendizado precisa dar uma recuada para depois voltar a avançar de novo no ritmo do seu filho. Não adianta forçar. O mesmo vale para o xixi. Eu ainda não cheguei na época do desfraude do meu filho, mas eu sei de muitos casos em que as famílias já estão cansadas dos gastos com as fraldas descartáveis. E aí daí elas querem forçar o desfraude precoce para diminuir esse gasto, né? Só que muitas pessoas não respeitam esse momento, né? Essa evolução da criança e tentam
fazer com que o desfraude seja mais rápido, né? Tenta acelerar esse processo. É nessa fase que muitas famílias procuram as fraldas de pano para ajudar no desfraude mais precoce. Só que nem sempre funciona, né? O que as fraldas de pano ajudam no desfraude é que o bebê ele tem uma consciência corporal melhor do que é o xixi, do que é o cocô. Porque na fralda descartável, o xixi ele se transforma quase que instantaneamente num sólido, né? O gel que está na fralda descartável, ela não deixa o bebê sentir o molhado do xixi. E as fraldas de pano não, já são diferentes. Tem tecidos que dão um toque molhado, como por exemplo o algodão. Esse aqui é o algodão orgânico, mas também pode ser o algodão branco. Ele dá a sensação de molhado, daí o seu filho tem a consciência de que ele fez xixi. Tem essas fraldas também de bambu, essa é de um atoalhado de bambu, que também dá uma sensação de molhado. Por dentro ela é de bambu, então quando o bebê faz xixi, ele sente que tá molhado, que fez xixi. E isso pode incomodar ele, né? E daí ele pode começar a pedir para ir no banheiro, para fazer xixi no banheiro. Também tem as cuecas e calcinhas de treinamento, como essa, que elas são feitas de algodão e elas só tem um reforço de absorventes por dentro aqui, é bem fraquinho. Ela só suporta pequenos escapes de xixi, não é para segurar um xixi inteiro. E como ela é feita de algodão, ela dá o toque molhado. Então o bebê tem consciência de que ele tá molhado e ao mesmo tempo ele sabe que ele não pode fazer todo o xixi aqui porque vai passar para a roupa. E é praticamente uma cuequinha, né? Uma transição da fralda para uma cueca que não tenha nada de absorvente, né? Isso aqui também ajuda bastante. Outras coisas que podem ajudar no desfraude, no caso do menino, é um mictóriozinho, como esse aqui. Daí pode ser uma diversão para a criança, né? Toda vez que ela sentir vontade de fazer xixi, ela pode chamar os pais para ajudar a tirar a fralda, ou a cuequinha, ou a calcinha, né? No caso, isso aqui é para menino, né? Um mictóriozinho. E daí pede para tirar a cuequinha. Se ele der conta de tirar sozinho, ele pode tirar. E daí tem a brincadeirinha de fazer xixi aqui na linguinha do sapo, né? E isso aqui pode ajudar o seu filho a fazer xixi sempre no mictóriozinho. Daí quando ele fizer xixi é só despejar o xixi no vaso sanitário, dar uma higienizada e colocá-la de novo. Ele é de ventosa para grudar na parede do banheiro, né? O pinico é a mesma coisa, né? O pinico quando faz cocô ou xixi aqui, por caso da menina teria que ser num piniquinho, né, para fazer xixi. E do menino é para fazer cocô, também xixi, né? Meu filho também fazia xixi aqui. Daí o pinico você joga o cocô ou xixi no vaso, higieniza ele, coloca cloro até a borda, né? Deixa de molho um pouquinho, seca e coloca lá de novo para ele fazer o próximo cocô ou xixi também. Se for pequenininho, ele vai pedir para tirar a fralda. Se for maiorzinho, ele tira a cuequinha, a calcinha sozinha, né? E faz o xixi e o cocô aqui. Eu também quero falar de alguns absorventes que dão toque molhado, né? Porque caso você opte por usar as fraldas como capa, colocar o absorvente por cima, você pode colocar os absorventes por exemplo, de bambu aqui por cima e daí dá o toque molhado no bebê. Se você não quiser, você usa do outro lado, com toque seco. Então vai depender do momento que tá o seu bebê. Se ainda estiver pequenininho, não estiver na época do desfraude, eu prefiro usar o toque seco porque fica mais confortável, evita alergias, assaduras. E se estiver na época do desfraude, você pode usar esse lado, que é o lado do bambu. Outros absorventes que tem toque molhado são o de cânhamo, o de hemp, ele dá o toque molhado.
só que ele tem absorção lenta. Se você usar ele por cima da fralda, pode ser que o xixi não consiga entrar aqui rapidamente e pode vazar. É importante usar ele sempre com outro que tem absorção mais rápida. Daí tem o de Melton, que também não tem o toque seco, né? Ele fica molhado. Ele é 80% algodão e 20% poliéster. O que dá a sensação de molhado mesmo é o algodão. Então, quanto maior a porcentagem de algodão, mais sensação de molhado ele vai ter. E tem o de moletom também. O moletom ele é 50% algodão, 50% poliéster. Então ele também dá o toque molhado, porque tem uma porcentagem grande de algodão aqui. Se você quiser usar no desfraude, usa por cima do bolso. Caso contrário, use por dentro, né? Ou coloque um Microsoft, algum liner aqui por cima. Então é isso que eu tinha para falar. As fraldas de pano, elas auxiliam, né, nessa caminhada desde o nascimento até o desfraude, mas é importante que a gente tenha consciência de que essa evolução ela pode demorar um pouco mais, um pouco menos, e as fraldas descartáveis elas dificultam, né, a sensação do bebê da própria consciência corporal. Se você usa o método de higiene natural e funciona, melhor para você, porque se você consegue pelo menos lidar com um cocô no pinico, vai sobrar só fralda de xixi para você cuidar e fica muito mais fácil mesmo, não tem nem comparação. Mas é importante respeitar o bebê e igual aconteceu comigo, pode ser que hajam retrocessos nesse processo, mas não adianta forçar, né? Tem que só respeitar e pelo menos eu sei que eu tô com uma conexão maior com meu filho, eu entendo as necessidades fisiológicas dele e procuro ajudar, procuro fazer com que ele caminhe para o desfraude de uma forma mais respeitosa possível. E muitas vezes o que pode acontecer também é para as mães que são apaixonadas pelas fraldas de pano, é uma carência, né? Um vazio. Depois que o seu filho sai das fraldas, você fica meio que, ai, agora, se eu não tiver um outro filho para aproveitar as fraldinhas, eu vou ter que vender todas, ou vou ter que emprestar para alguma amiga. Enfim, eu sei que sempre o desfraude ele é acompanhado de um momento de transformação, tanto na vida da criança quanto na vida dos pais também, né? Então, eu sei que para quem gosta muito dessas fraldinhas, a época do desfraude ela pode até ser um pouco ruim, assim, você pode ficar um pouco chateado, mas é normal, gente. Enquanto que os pais que usam fraldas descartáveis comemoram bastante o fim dos xixis, né, o desfraude e tal, muitas pessoas que usam fraldas de pano às vezes até ficam tristes. Acontece também. Não, mas é isso, brincadeira. Então o que eu tinha pra falar sobre o desfraude respeitoso, sobre higiene natural era isso. Eu não sou nenhuma especialista, então não vou entrar muito em detalhes sobre o método. Só tô contando a minha experiência mesmo, né? O que aconteceu aqui comigo. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!